Olá, sejam bem-vindos. A Tarobá te convida a uma viagem no tempo. Vamos juntos relembrar um fato que marcou época, que desafiou a polícia, a imprensa e chocou a sociedade. Em 1995, os olhos do Paraná e do Brasil se voltaram para Marechal Cândido Rondon, onde acontecia um dos sequestros mais emblemáticos da história do estado. A Tarobá registrou os 5 dias de tensão com imagens que impactaram o Brasil. 30 anos depois, o nosso jornalismo revive a história e as emoções no documentário 123 Horas, o sequestro que parou o Paraná. Acontecendo. Esta é a 5ª explosão sucessiva. Com intervalos de 5 segundos, aconteceram principalmente na parte frontal da casa. O que se ouve agora são disparos sucessivos. Muitos disparos. Os disparos continuam no interior da casa. Do lado esquerdo, movimentação em frente à casa. Já houve a invasão, ela está confirmada. Estão comemorando. A polícia comemora. Muita vibração entre os comandantes da operação. O maior sequestro da história do Paraná. Um crime que mobilizou o país e que ainda deixa marcas profundas em quem vivenciou as 123 horas de tensão. Uma semana, essas horas todas aí, numa situação que você nunca imaginou e que poderia ter acontecido uma tragédia. Então isso fica marcado no teu subconsciente, na tua consciência, para a vida inteira. Que ainda arranca lágrimas de quem enfrentou o maior desafio da vida. Lembrar de tudo aquilo que a gente fez é uma coisa assim gratificante pelas vidas salvas, né? A emoção de saber que todos nós entramos, todos nós saímos vivos. Mesmo passado tanto tempo, a gente acaba sentindo, né, essa emoção forte. Que foi um marco na segurança pública do estado do Paraná. Existia uma margem de erro, margem para erro ali. Um erro podia ser fatal. A polícia não podia errar e não errou. Com os olhos e os ouvidos bem atentos, com a ajuda de muitas mãos, mergulhamos nessa história que está completando 30 anos. Um resgate histórico de uma memória que ainda está viva, mesmo 3 décadas depois. Para quem viveu todo o drama, sentiu as emoções na flor da pele, não há como esquecer tudo o que aconteceu. O Brasil parou para acompanhar uma das coberturas mais tensas e longas, já realizadas pela Tarobá. E agora, neste documentário, a gente revisita um dos casos que marcou uma geração, o sequestro de Marechal Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon, 1995. O pequeno município do oeste paranaense tinha menos de 40 mil moradores. Um local considerado tranquilo, que teve sua calmaria abalada a partir do momento em que a notícia de um sequestro se espalhou. Era por volta das 4 da madrugada de 24 de abril, quando 3 criminosos entraram na residência na Rua Paraná 190. O alvo era a família Martin, dona de uma casa de câmbio.
Foram mantidos confinados Rony Martin, a esposa Leina, a filha de 9 meses de idade, Natália, e a babá, Ana Paula. Eles queriam dinheiro e assim a família Kremer entrou na história. Na época eu trabalhava na agência Reuter Câmbio e Turismo, né? E eu era responsável em tese pela parte financeira. Aí eles perguntaram para ele sobre o cofre, chave do cofre, e ele falou que eu teria essa chave do cofre e se fosse para ir na agência, eu teria que ir na minha casa e me buscar para levar lá. Foi o que aconteceu. Aí eu fui, desci e nisso alguém me calçou com a arma por trás e daí já saiu um outro cara da frente da casa assim e nos calçaram ali e o Rony comentou comigo, Zé Alto, fica tranquilo que estamos sofrendo um assalto, vamos fazer o que eles querem que a gente faça. Em princípio eu falei, não, tudo bem, então vamos lá. Aí um deles me perguntou se tinha mais alguém em casa. Eu falei, sim, tem minha família, minha esposa, meus 2 filhos gêmeos. Aí ele falou assim, vamos levar todo mundo. Então, eu sou o Fabrício, sou um dos gêmeos do sequestro, né? Como é que o pessoal fala hoje em dia, né? Eu tinha só 7 anos, né? Então, há poucas memórias que eu tenho deles tirando a gente da nossa casa. Eu lembro que um deles me pegou no colo e levou, eu lembro que estava descendo as escadas e minha mãe falou, Fabrício, não fala nada, fica quieto. Eu vi aquela tensão ali da minha mãe, mas eu era criança, né? E não entendia. Elton, a esposa Úrsula e os gêmeos, Fabrício e Fabiano, foram levados à casa dos Martim. Quando a funcionária Ivete Scheffer chegou, se tornou mais uma refém. Para não levantar suspeitas e para conseguir os $500 mil exigidos, Rony e Elton puderam sair e voltar para casa algumas vezes. Eles reuniram a gente na sala lá, falaram qual era o propósito deles, né? Que eles queriam dinheiro. E como a agência não tem um rio de dinheiro assim, né? Então foi combinado que eles liberariam eu e o Rony logo na segunda-feira de manhã para a gente arrumar o dinheiro. Entre as diferentes versões contadas, o plano dos sequestradores começou a ruir em uma dessas saídas, quando Rony teria acionado o advogado que chamou a polícia. Era uma segunda-feira normal, como as outras. Eu estava no fórum, era por volta de 11h30, quando chegou um policial, aí interrompeu a reunião, me avisou, aí eu saí da sala e essas 2 vítimas estavam com a missão de... Contaram que a família havia sido sequestrada e eles estavam com a missão de levantar o dinheiro junto aos bancos e levar para os sequestradores para eles liberarem a família. Aí se reuniram com o advogado dele e o advogado dele chamou a polícia. Daí nós falamos, não, vocês não voltam mais para casa, não. Chega de refém, já tem muito refém na casa, vamos... E isso acabou gerando uma pressão muito forte da família, né? Eu fiquei meio doido, o Rony também, e a gente se dirigiu lá para frente da casa. E a polícia já estava lá, a gente conversou com os policiais, eu fui na campainha lá, acionei a campainha, falei com um deles que eu queria entrar lá, conversar com eles. Ele falou, tá liberado, pode entrar aqui, vamos conversar. Aí um policial me segurou, tu não vai entrar aí de jeito nenhum. Você não vai entrar mais aí dentro, acabou. Eu conversei com um deles pela janela do quarto, né? Perguntei, o que vocês querem, o que vocês estão fazendo aí, o que vocês querem para sair daí e tal, vamos negociar, vamos... E a voz dele, a hora que ele começou a falar assim, deu para ver uma voz muito calma, assim, uma voz com sotaque gaúcho, bem tranquilo falando. Eu lembro, ele falou, Carlos, aqui nós não vamos sair, você pode tirar teu time daí, senão vocês vão ver a coisa mais feia do mundo. Chegou a dar um frio na espinha, assim, a hora que ele falou, sabe? Logo no início, já dava para perceber que se tratava de um caso complexo. O policiamento enxuto de Marechal Cândido Rondon passou a ganhar reforços. Como nós trabalhamos em cidades vizinhas, e praticamente as duas são cidades de fronteira, a gente sempre estava muito conectados.
e teve essa ligação, falou que era um caso diferente do normal, uma preocupação, olha, parece que eles são organizados, uma quadrilha, e desde o início, na minha delegacia, todos os policiais me acompanharam até Marechal Rondon, onde a gente se deparou que realmente era um caso diferente dos normais, né? Uma das primeiras ações em frente à casa foi uma investida, para entender o poder de fogo dos criminosos. A resposta mostrou que seria necessário cautela. Além da família, a partir da descoberta, outros personagens se envolverão no fato, que ficou na história. Vizinhos tiveram suas casas transformadas em QG policial. Equipes de jornalismo se revezavam para não perder nenhum momento. Profissionais da segurança pública eram desafiados e tiveram dias no limite da pressão. As lentes da Tarobá hoje recontam uma história que a própria emissora ajudou a construir há 30 anos. Foi horrível. A invasão foi mais difícil? Foi mais difícil porque eu achei que aqui seria o fim. Eu disse a ele que essa proposta era inadmissível e ele me disse: então amanhã às 8 horas nós começamos a executar os reféns, começando pela criança. Em quase todas as 123 horas do sequestro de Marechal Cândido Rondon, as câmeras da Tarobá estavam lá, captando em tempo real as cenas de um episódio dramático que entraria para a história. Em uma época em que a troca de informações não tinha a facilidade dos dias atuais, o faro jornalístico da equipe fez a diferença. Vamos contar então, vocês estavam coincidentemente Marechal Cândido Rondon naquela segunda-feira? Nós estávamos fazendo uma pauta de uma reportagem que se perdeu no esquecimento, né? Porque tudo mudou depois daquele dia. E vimos uma movimentação com giroflex da polícia, depois que um morador da cidade nos falou, olha, parece que tem alguma coisa acontecendo ali. E isso é sensacional para nós que somos repórteres. Parece que tem alguma coisa acontecendo ali, é uma mola propulsora. Então vamos ver que coisa que pode estar acontecendo ali. E aí nós vimos o carro da polícia perto de uma casa, fomos atrás de saber mais detalhadamente o que poderia ser e descobrimos que tratava-se de uma família dentro da casa, sob as armas de sequestradores. E a gente começou então a fazer uma parte investigativa, que diz no jornalismo, né? Para saber o que estava acontecendo. Aí passou um período, a gente foi descobrindo que se tratava de um sequestro. Uma grande cobertura exigia bons ângulos para mostrar tudo ao telespectador. Este aqui é um dos pontos onde a Tarobá tinha uma câmera exclusiva o dia todo, na sacada da casa, bem ao lado onde o sequestro acontecia. Uma residência estratégica não só para a TV, mas principalmente para a polícia. O sobrado, que ainda estava em construção, foi um dos pontos de observação usados pelos policiais. Hoje, a família mora aqui, mas na época vivia em outra casa próxima. Apenas a oficina já funcionava no térreo. Dona Cleusa guarda os recortes de jornais da época e tem na memória as cenas que viu em tempo real, acontecendo na rua de casa. Era tipo assim, 11 da manhã, 11, 11h30. Eu subi aqui em cima porque estava em construção aqui. Daí eu subi para ver como que estava, né? Daí eu parei ali na escada e fiquei olhando para a casa do Rony. Eu desci a escada e naquilo os policiais veio subindo a escada, tudo assim com arma na mão, né? Aqui na tua casa. Aham. E daí eles falaram bem assim, vai para dentro que tem um sequestro na casa do vizinho. As principais forças das polícias civil e militar do Paraná passaram a fazer parte da operação. Meu nome é João Ricardo Kepes Noronha, sou delegado de polícia, aposentado hoje, né? Em 1995, eu era delegado-chefe da subdivisão policial de Foz do Iguaçu, no Paraná, no oeste do Paraná. Eu entrei na polícia em 85 e sempre trabalhei como delegado operacional. Operacional da furtos e roubos, da roubo a banco,
do Grupo de Diligências Especiais, do Centro de Operações Especiais, chefe da Sequestro, chefe do Tigre, chefe do Centro de Operações Especiais. Assim que ficou sabendo do sequestro, Noronha partiu em direção a Marechal Cândido Rondon e só voltaria a Foz do Iguaçu 5 dias depois. Nós fomos atender o local, recebemos a notícia de que havia uma tomada de reféns e fomos à cidade de Marechal Cândido Rondon. Chegamos lá, já nos primeiros levantamentos, chegamos à conclusão de que o pessoal que estava na casa, mantendo os reféns, mulheres e crianças, era um pessoal profissional do crime. O secretário reuniu em Marechal Cândido Rondon, já no dia seguinte, um grupo de policiais, de delegados de polícia e policiais de campo, entre os melhores que havia no estado do Paraná. E é um grupo muito pequeno, mas um grupo bastante técnico, em termos não só de investigação, mas também de repressão criminal. Um grupo tático que estava preparado para aquele enfrentamento. Este policial aposentado, que preferiu não ser identificado na entrevista, contou que comandava uma das equipes da Polícia Militar que atuou no caso. Eu e o meu grupo estávamos em Curitiba, onde era a sede onde continua sendo a sede do grupo, e nós recebemos ordens para deslocar até Marechal Cândido Rondon. O moletom de Christian Goldoni foi guardado da época em que ele liderava o Grupo de Operações Especiais de Cascavel, o GOI. Com apenas 26 anos de idade, já enfrentava um dos grandes e inesperados desafios da carreira. Fomos divididos em 2 grupos de serviço, o COI juntamente com o pessoal do Tigre que havia chego e nós do GOI de Cascavel. Montamos ali então 2 equipes, fomos divididos, cada um pegou uma parcela de cada efetivo. E fizemos escalas de 8 horas de serviço. E a nossa missão em si era, se porventura houvesse alguma coisa que fosse além do normal, ou algum refém ferido, se fosse o caso, nós entrarmos na residência de forma o mais rápida possível para resgatar os demais reféns. Com a realidade daqueles momentos, qualquer sala mais tranquila também se transformava um ponto de tensão. A localização de frente para o local onde aconteceu o sequestro fez dessa casa o ponto de concentração das forças policiais. Seu Antônio é até hoje o dono da casa, que por 5 dias tornou-se o ponto de referência para os policiais. Ou seja, todas as decisões que foram tomadas partiram daqui. Dessa sala aqui. A partir dessa espécie de QG, eram feitas as comunicações com os sequestradores e elaborado o planejamento sobre quais seriam os próximos passos a serem dados. Era um jogo repleto de estratégia dos 2 lados. Um passo importante foi, enfim, descobrir quem eram os sequestradores. Até a metade da semana, as negociações eram feitas com criminosos anônimos, mas que ganharam nome e rosto a partir de um intenso trabalho de investigação. À medida que os dias foram passando, o clima de tensão aumentava. Atiradores de elite estavam de prontidão, equipamentos foram adquiridos para o reforço da ação. E enquanto a segurança ousava em novas estratégias para o resgate dos reféns, policiais sabiam que se tratava verdadeiramente de um tudo ou nada. E alguns prepararam cartas de despedida para a família. Barulho a noite toda, E era complicado para a gente dormir. Snipers, atiradores de elite, permaneciam horas a fio em posição mirando na residência. No sobrado de Dona Cleusa, buracos nas paredes eram usados para espiar a casa ao lado. Onde que eram os buracos aqui exatamente? Era um aqui e o outro ali. Mas assim, na coisa cozinha. buraquinho, só para colocar o olho, assim. Para olhar lá para casa. E aqui na sacada, daí tinha um atirador. Agora, 30 anos depois, nós entramos na casa na Rua Paraná 190.
a Tarobá volta ao cenário de uma história marcante. Ela já não pertence à família Martin. Hoje, ao invés de uma família, abriga vestidos, é um ateliê. No meticuloso trabalho para colocar fim ao sequestro, estava a estratégia de, passo a passo, ir fechando o cerco para os bandidos. E uma parte bastante importante da casa para isso foi aqui a área dos fundos, a área da piscina. Foi por este local que os policiais começaram a ocupar os espaços aos poucos e ir encurralando os sequestradores. Nós já começamos, gradativamente, nessas inquietações que estavam sendo feitas, principalmente à noite, gradativamente nós começamos a entrar dentro da residência. Então a gente tomou primeiro uma parte lá onde era um depósito no fundo, depois na sequência a cozinha. Nós fomos, digamos assim, direcionando os reféns e os marginais para uma determinada área da casa. Estamos no litoral catarinense. A nossa reportagem veio até aqui para ouvir outra peça-chave dessa história. Dr. Biagi nos recebe em seu apartamento. Dr. Roberto Biagi Alegro, o que o senhor lembra do sequestro em Marechal Cândido Rondon? Bom, já fazem 30 anos, que ocorreu aquela fatídica semana. Nesses 30 anos, talvez alguma coisa eu possa ter esquecido, mas, por outro lado, eu posso dizer o seguinte. Eu estava de plantão, não me lembro bem se eu estava no plantão no hospital ou estava de plantão num outro posto de saúde em Mercedes, que a Unimed naquela época dava plantão lá, tinha um convênio com eles. Eu cheguei em casa, tinha um recado da minha esposa, eu fui até interessante que eu disse por telefone a eles o seguinte: olha, eu sou médico, estou vindo de um plantão, estou de calça branca, sapato branco, camisa branca, eu vou levar uma pasta que eu tenho um estetoscópio e um esfigmomanômetro e vou ver o que está ocorrendo aí. Para encurtar um pouco a história, eu tive que entrar lá 9 vezes nessa semana. Em todas essas oportunidades em que esteve dentro da casa, Dr. Biagi aproveitou para ganhar confiança dos sequestradores e observar cada detalhe. A minha preocupação era passar uma orientação para a polícia de que forma estava a casa por dentro. Eu acho que seria interessante mostrar para eles isso. Eu falei, espera um pouquinho. Vocês estão tomando água da onde? Eles tinham enchido uma banheira de água e estavam tomando água. E todos eles emboletados lá daquele jeito, sem dormir. Eu falei, mas vocês, rapaz, tem uma geladeira lá na cozinha. E um deles falou, mas como é que nós vamos pegar a geladeira? Lá tem uma janela, pode ser que alguém não tenha. Fique calmo, eu vou arrastar aquela geladeira para vocês aqui. Vocês ligam a geladeira e tomam água gelada, no lugar de ficar tomando água da banheira. E fiz isso. Foi conquistando a confiança deles. Sim, eu tinha que fazer isso, porque eu achava, na minha visão, que eu tinha que dar mais informação para a polícia. E eu trouxe essa geladeira e eu escutei um deles falar o seguinte, com voz assim: oh, esse doutor aí é legal. Conseguimos estabelecer um contato com o engenheiro da casa, foi onde a gente conseguiu daí a planta da casa, para termos noção de como era a residência certinho. Dessa residência que foi feita a planta, nós pedimos que ele fizesse uma maquete em tamanho reduzido, para que a gente pudesse ter uma noção como que era o ambiente, para que a gente pudesse se locomover. E começamos então a se preparar para uma eventual entrada tática, Com isso foi solicitado então ao engenheiro que montasse uma casa num sítio, um tamanho real, similar à casa que nós íamos entrar, para que o nosso efetivo começasse a treinar nesse local, para uma possível invasão, porque justamente travou, não ia mais à frente, eles já não estavam mais aceitando e também não estavam mais
colaborando, né, com a força policial. Essas são imagens da réplica de lona montada em uma área rural de Marechal Cândido Rondon, com as proporções da residência da família Martins. Nesses registros divulgados pela primeira vez, também é possível ver os policiais analisando a maquete, montada especialmente para a operação. O trio de assaltantes era formado pelos irmãos Pedro Beltramin, Isalino Beltramin e por Reginaldo Monteiro, fugitivos da penitenciária de Florianópolis, em Santa Catarina, e com uma ficha criminal robusta, incluindo sequestros e assaltos a bancos. Com essa descoberta, a tensão aumentava. Eles pediram um avião e um veículo de transporte de valores para que eles colocassem os reféns no veículo de transporte de valores e levassem até o aeroporto de Marechal Cândido Rondon, onde queriam um avião requisitado por eles, solicitado por eles, e esse avião levaria os nossos reféns e mais os causadores de evento crítico até o país vizinho do Paraguai, onde eles diziam que iriam soltar os reféns. Houve uma reunião e foi dito que não seria possível essa opção. Os sequestradores faziam propostas cada vez mais ousadas. A ameaça constante era de morte dos reféns. Nós queremos um carro forte, nós queremos combustível, comida e a polícia fora para embarcar e seguir viagem, porque nós ir longe. Polícia vem atrás, não tem volta. Eu posso fazer uma pergunta? Você se dispõe a libertar pelo menos as crianças antes? Não liberta nem fio cabelo. Eles jamais irão abandonar essa residência, nós não negociamos esse tipo de coisa e vamos mostrar a esse pessoal que está na casa que o Paraná não é palco ideal para a realização desse tipo de crime. Preferimos a ação do que pecar pela omissão. Nós vamos entrar e vamos salvar os reféns. Não vamos esperar que eles matem um refém para que a gente entre. A polícia, por meio do médico, pediu para que as vítimas vestissem roupas brancas, para facilitar a identificação no momento da entrada dos policiais. Todos nós tínhamos que decorar toda uma sequência de eventos que ia ser feita a partir do momento que entrássemos no portão da casa. Então, se o primeiro homem caísse, o segundo homem já sabia que o primeiro homem tinha que fazer isso, isso e isso. O terceiro, que o segundo fazia, e o primeiro, e assim por diante. Caísse o quinto homem, o subsequente já sabia o que cada um tinha que fazer na frente. Então, esse era um treinamento exaustivo, né? E você tinha que ter toda essa ideia na cabeça para que o plano não falhasse. Toda essa apreensão era transmitida pela TV. As imagens da Tarobá não chegavam apenas às cidades paranaenses, mas alcançavam o Brasil inteiro por meio do sinal da Band, com uma apuração rica em detalhes. Vamos divulgar o que vocês permitirem e o que não. Pode ter certeza que nós vamos manter o sigilo e a consideração. Conseguimos ficar perto do QG, dentro do QG. E ali no QG nós convivemos com a direção da negociação. Nós ouvimos muitas vezes as gravações, ou melhor, os áudios do telefone com a negociação com os sequestradores. Nós ouvimos os policiais falando sobre e agora, quando chegar a hora, como vai ser. Nós percebemos o medo nas madrugadas em que a gente não dormia. Era o café, a conversa e que hora vai ser. Ali a gente soube da história da montagem da maquete. Foi feita uma casa similar para ter o cálculo de quantos segundos se levaria para chegar até os sequestrados, a família e os sequestradores. A tensão era tanta aqui no número 190 que muitas decisões precisavam ser tomadas rapidamente. Decisões essas que colocavam vidas em jogo, não só das vítimas do sequestro, como de outras pessoas envolvidas em todo o contexto. E todas elas sabiam muito bem disso. Nós reunimos os oficiais dos delegados, conversamos sobre essas questões, né, toda a implicação legal que seria futura para todos nós, né, a gente pensou nisso aí tudo, e conversamos aí com nossos efetivos e perguntamos, né, quem que se disponibilizaria a entrar, né, quem quisesse, eu não quero entrar, não ia ser chamado de covarde, não ia de forma alguma ser desprezado e continuar trabalhando no grupo de qualquer forma, né, porque a gente sabe, é um ser humano, e há um desgaste mental
com tudo isso aí. Mas ali, graças a Deus, todo mundo foi voluntário em permanecer, em ajudar, né? Alguns escreveram até cartas para sua família, se despedindo caso houvesse a fatalidade de ser abatido lá dentro, porque havia um risco muito grande, né? A gente calculou entre 30% e 40% de baixas que poderiam acontecer, né, do lado policial, né? Sem contar reféns e marginais. Eu deixei uma carta, só tinha um filho na época, né? Tinha quase certeza que eu ia ser morto nessa operação. Eu deixei uma carta de despedida para ele, dizendo que eu amava muito e que eu morri em combate fazendo aquilo que eu queria fazer. E que eu queria que ele crescesse, estudasse, fosse um profissional e que ele respeitasse a minha memória, porque eu tinha morrido protegendo o povo do Paraná. Os sequestradores e os reféns estavam exaustos. A polícia no limite do tempo para agir. No fundo, todos já sabiam que se tratava de matar ou morrer. O dia da invasão tática chegou e a Tarobá registrou tudo. As sirenes soaram pela última vez em frente à casa da Rua Paraná 190, em Marechal Cândido Rondon, pouco antes das 7 da manhã do dia 29 de abril de 1995. Ao vivo, Gelson Negrão dava voz às cenas, que pareciam arrancadas de um roteiro cinematográfico. Tá acontecendo. Esta é a quinta explosão sucessiva. São 6 horas e 51 minutos. A menos de 60 segundos, um grupo de aproximadamente 30 homens, armados inclusive com escudos, entraram mais uma vez no quintal da casa, que fica na Rua Paraná, aqui em Marechal Cândido Rondon. Nós fomos recebidos a tiro. E deu aquela explosão, e barulho, tiroteio, e eu levantei no susto. Eu lembro que tinha muito agito, assim, muito barulho, eu não consigo, né, detalhes, porque eu tinha só 7 anos. Mas um detalhe que me gravou muito foi que eu lembro que um policial me puxava da cama e alguém me segurava, deitado na cama. Um policial de cima, assim, de pé me puxando. Horas de expectativa e 40 segundos de ação. Uma veraneio da Polícia Civil já foi colocada no portão de acesso ao jardim. As explosões sucessivas, com intervalos de 5 segundos, aconteceram principalmente na parte frontal da casa. Os disparos continuam no interior da casa, do lado esquerdo. Movimentação em frente à casa. Já houve invasão, Já houve a invasão, ela está confirmada. Estão comemorando. A polícia comemora. Muita vibração entre os comandantes da operação. Mais uma vez, a lona plástica que tapava a frente. O sinal de positivo de um dos comandantes da Polícia Militar evidencia um provável sucesso desta investida, que durou menos de 5 minutos. A veraneio está lá dentro. Expectativa para aqueles que possam sair, já não se ouve mais o barulho dos tiros. A ocupação ao interior da casa foi tão rápida quanto o programado durante os simulados. Sinal de positivo também de um dos comandantes da operação. Atenção, uma criança está sendo levada neste momento para a primeira ambulância. Acompanhada por um médico, uma criança já está no interior da...
criança de 9 meses a princípio, uma outra veraneio azul da Polícia Civil também está deixando o local em altíssima velocidade. E as informações extraoficiais dão conta de que estas vítimas, caso elas, um terceiro veículo está deixando agora o local em altíssima velocidade também. Primeiro a ambulância com uma criança. Nós não temos a versão oficial ainda, mas a impressão é de que se trata de Natália, a pequena de 9 meses. Depois saíram outros 2 carros da Polícia Civil. Uma segunda ambulância está sendo colocada. Uma mulher e uma criança. Outra criança. Os 2 garotos. Essa parte vai ser difícil. Desculpa. Isso tá tão vivo ainda, cara, que eu consigo sentir o cheiro da bomba, o cheiro da pólvora do que aconteceu naquela manhã. Mas vamos lá. Um policial de alta patente, na sexta-feira à noite, vendo o nosso cansaço, porque do lado de fora a gente já não aguentava mais aquela situação, aquilo também já estava muito cansativo para a imprensa, já estava estressante para a gente. Do lado de fora, ele viu o nosso cansaço, aí ele passou por mim, pouco depois das 10 horas da noite, eu estava na calçada, e ele disse assim, e aí menino, bateu no meu ombro, tá cansado? Eu disse, nossa, não aguento mais, e disse o nome dele, não estou aguentando mais, esse negócio não vai acabar não? Aí ele falou assim, não durma essa noite, hein? Falei, o que vai acontecer? Ele falou, não durma essa noite. E foi embora. Quando ele disse, não durma essa noite, falei, bingo, é a letra. Passei a mão no rádio, achei um telefone fixo que a gente instalou. Nós instalamos um telefone fixo no pé da árvore, pedimos uma linha, instalamos um telefone fixo no pé da árvore para poder falar com a televisão. E aí liguei para o meu chefe e disse para ele assim, recebi essa informação. Aí ele falou, vai acabar. Vai acabar e você não prega o olho, você vai ficar aí. E eu fiquei com aquela informação. Bom, 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 aquela confusão toda. O Zé sobe no praticável para poder mostrar e consegue mostrar um pouco da confusão do outro lado, já a fumaça tomando a frente da casa. E aí vem ali 2 ou 3 policiais e balança o praticável e diz assim, desce daí, sai daí, você não pode ficar aí. E o Zé Teixeira com a câmera vai descendo do praticável ao vivo, cara. A essa altura, nós já estávamos no ar. Nós já estávamos no ar para Tarobá. A Band acabou entrando depois, porque estava, sei lá, com um programa qualquer no ar, eu não me lembro o que era, mas a Tarobá já estava no ar. E os colegas da imprensa, com todo respeito, principalmente os colegas de televisão, estavam descansando. Estavam no hotel dormindo. Quando souberam da confusão, o desfecho já estava pronto. Eu me sinto muito privilegiado de ter descoberto, indicado a notícia, mas de ter servido a um profissional que eu amo muito. Eu aprendi muito, eu sou muito fã do Gelson. E naquela hora, eu estava mais ou menos como um produtor. Uma abelha, buscando informações e abastecendo o colega para que ele também não esmorecesse. E como ele foi escolhido para ficar naquele momento, para o ao vivo, coube a mim, como repórter, me tornar um bom assessor, um bom colega. E nós nos tornamos bons amigos depois disso. O doutor Lino Lopes, da Polícia Civil. Que informações o senhor pode nos adiantar, doutor Lino? A única coisa que eu posso dizer é que os 3 sequestradores foram mortos. Foram 3 sequestradores que foram neutralizados, né, nessa situação. 2 irmãos e um amigo deles. Aí a Leina Martin, que foi a refém, que acabou sendo baleada. Esse marginal, que era o chefe da quadrilha que estava deitado no chão, acabou sendo atingido de uma forma inadequada. Né, ele acabou não sendo neutralizado de imediato, espasmando, ele acabou atingindo a barriga dela e a parede. Né? E daí ele acabou no segundo disparo sendo neutralizado e acabou o problema ali. Dos mais de 20 policiais que participaram ativamente da ação, apenas um ficou ferido na mão.
Ele e as vítimas do sequestro foram levados ao hospital. Leina foi submetida à cirurgia e se recuperou. Outros personagens da história foram procurados, mas não quiseram gravar entrevista. Olha lá, o Rony brincando com a sua filha no corredor do hospital, mostrando para alguns oficiais da Polícia Militar, abraçado. É o reencontro. Para ele, com certeza, é um recomeço. A casa só foi liberada para a entrada da imprensa no começo da tarde e o que se viu foram as marcas do confronto com os sequestradores na pequena suíte. Depois de arrombarem esta porta, os policiais ficaram cara a cara com os 3 sequestradores. Eles estavam deitados aqui no chão. Em cima da cama estavam Fabrício, Fabiano e a babá Ana Paula. Naquele canto, Leina cuidava da pequena Natália de 9 meses. E do outro lado do quarto, mais próximos à parede, estavam Úrsula e a empregada da casa Ivete. A operação foi tão rápida que nem os reféns foram capazes de detalhar como tudo aconteceu. Foi a primeira vez que uma entrada tática foi autorizada em uma situação com reféns no Paraná. A ação se tornou caso de estudo e proporcionou uma reviravolta na estrutura da segurança pública do Estado. Depois disso aí, começaram a desencadear mais operações nesse sentido. Isso fez com que as forças de operações especiais fossem mais valorizadas. Houve a melhoria de profissionalização dos homens, melhoria de equipamento, foram comprados mais equipamentos para os policiais. E isso fez que houvesse um upgrade de 95 até 2000, né? Nós passamos por uma violenta transformação. Membros da equipe foram condecorados por conta do êxito da ação. Uma história que as décadas não apagaram e que a Tarobá ajudou a contar. Quando você pega uma medalha daquelas de bravura, que quem participou recebeu, ela tem um significado especial para nós. Estávamos ali na hora certa, no lugar certo, e recebemos a sinalização divina, entendeu? Para entrar. A polícia não podia errar e não errou. O efetivo foi bacana porque todo mundo se sujeitou a entrar lá dentro. Eles viram assim que era uma irmandade. Você se emociona? A gente se emociona porque lembrar de tudo aquilo que a gente fez é uma coisa assim gratificante pelas vidas salvas, né? A emoção de saber que todos nós entramos, todos nós saímos vivos. Mesmo passado tanto tempo, a gente acaba sentindo essa emoção forte. Marechal Cândido Rondon nunca mais viveu nada parecido. Nem mesmo o estado do Paraná. Foram 123 horas que traçaram uma linha na história. 30 anos se passaram, mas as lembranças ainda vão continuar.